Meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que nos acompanham nesse canal, eu te cumprimento, meu amado irmão, mais uma vez com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos início ao primeiro trimestre de 2022. No próximo domingo, estaremos iniciando um novo assunto, iniciando uma nova revista, que eu acredito que você já tem aí nas suas mãos. Se não tem, em breve terá. E você assim estará conosco estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E já no dia 2 de janeiro, no próximo domingo, estudaremos sobre a autoridade da Bíblia. É a lição de número 1. E eu convido você para nós conhecermos as lições que nós estudaremos neste primeiro trimestre de 2022. Vamos lá. A primeira lição, a autoridade da Bíblia. A segunda, a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição, a inerrância da Bíblia. A quarta lição, a estrutura da Bíblia. A quinta lição, como ler as Escrituras. A sexta lição, a Bíblia como um guia para a vida. A sétima lição, a Bíblia transforma as pessoas. A oitava lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. A nona lição, as histórias e as poesias falam ao coração. A 10ª lição, as profecias despertam e trazem esperança. A 11ª lição, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. 12ª lição, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a última, 13ª lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Serão lições que tratarão sobre dois assuntos importantes. Você que é estudante da Bíblia, você que já passou por algum seminário teológico, você deve lembrar de duas disciplinas durante este trimestre: Introdução Bíblica e Bibliologia. Você pode buscar subsídio dessas duas disciplinas, porque será muito útil para você neste trimestre. Então, eu quero mais uma vez agradecer a você que está conosco em nosso canal, nos ajudando, nos incentivando. E eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que está nos conhecendo hoje, que você deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e faça a sua inscrição no nosso canal. Não se esqueça, nos ajude a alcançar mais e mais pessoas com este conteúdo maravilhoso da Palavra do Senhor. Eu quero prosseguir, mas antes preciso clamar ao Senhor, falar com Deus em oração, pedir a sua inspiração, a sua direção para este momento tão importante de meditação da Palavra do Senhor. E você já esteja preparado aí com a sua canetinha, com a sua revista, se puder, e com a Bíblia Sagrada. Não podemos estudar Bíblia sem Bíblia. Então vamos estudar também sobre a Bíblia. Então é importante nós termos a Bíblia nas mãos para conferirmos os versículos e assim aprendermos com a palavra do Senhor. Oremos, portanto, ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus te agradecemos essa oportunidade tão rica e especial que temos de iniciarmos mais um trimestre, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a comunicar as verdades sagradas e que os Teus filhos possam receber e utilizar, Senhor, no próximo domingo em suas respectivas classes. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula, mas antes de irmos para o nosso texto áureo, que nós normalmente começamos com o nosso texto áureo, nós precisamos conhecer o comentarista do trimestre. Quem é o pastor Douglas Batista? Vamos então ler aqui um mini currículo desse homem de Deus e assim você vai conhecê-lo melhor. Pastor Douglas Roberto de Almeida Batista é líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Bibliologia e licenciado em Educação Religiosa e Filosofia.
é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Eu lembro de algo interessante sobre este pastor. Ele representou as Assembleias de Deus em 2018, numa audiência que aconteceu no STF, discussando contra a descriminalização do aborto. Foi uma atuação muito importante do nosso querido pastor, o comentarista deste trimestre. Então, teremos aulas bem elaboradas, teremos aulas bem redigidas. Nós já observamos aqui a revista e vimos como este homem de Deus traz uma lição clara, com bastante propriedade sobre este assunto que é de suma importância para quem está desejoso de aprender o que verdadeiramente a palavra de Deus é. Eu lembro a você que estas disciplinas que citamos anteriormente, bibliologia e introdução bíblica, são disciplinas que são dadas no início dos seminários, para que o estudante da Bíblia comece desde já a conhecer o texto sagrado, que vai ser explorado durante 3 ou 4 anos no seu curso básico, médio ou bacharel em teologia. Então é importante para nós conhecermos este autor, este comentarista, e também termos consciência das disciplinas que iremos estudar neste primeiro trimestre de 2022. Vamos lá, então, para o nosso textuário. O textuário desta lição encontra-se no Salmo de número 119, versículo 1, que diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Repetindo, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A nossa verdade prática diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que está no Salmo de número 119, versículos 1 ao versículo 8º. 1º ao 8º versículo é o que leremos neste momento. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Versículo 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Você deve ter observado, caro estudante da Bíblia, que nós, ao lermos estes versículos, falamos de palavras como testemunhos, caminhos, mandamentos, estatutos, preceitos. E aí eu trouxe para você uma tela para você aprender algo interessante, se você ainda não notou. Como a palavra de Deus é apresentada no maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. O Salmo 119 tem 176 versículos. E quando nós lemos este salmo, que é bem extenso, nós observamos algo maravilhoso, que algumas palavras se repetem com uma frequência muito grande. E estas palavras são palavras que descrevem o que é a palavra do Senhor para nós. Eu trouxe para você apenas um versículo, mas são vários versículos que falam sobre testemunhos, mandamentos, estatutos, juízos, lei, palavra, preceitos e caminhos. Mas é bom observar que o salmista, ele coloca essas palavras de forma alternada, mostrando que ele
tenta, de alguma forma, mostrar o que é a palavra de Deus para ele neste salmo tão maravilhoso. As palavras do Senhor são testemunhos para nós. A palavra de Deus é mandamento. As palavras do Senhor são mandamentos para nós. E assim sucessivamente, são estatutos, são juízos. A palavra de Deus é a lei do Senhor para nós. É palavra para nós. Nós temos essa expressão também no Salmo 119. Preceitos. As palavras do Senhor são preceitos para nós. E por último, caminho ou caminhos. E é interessante que caminho aparece tanto no singular como no plural, e além disso, aparece associado a outras palavras, ou as palavras que nós citamos anteriormente. Então nós vamos encontrar no versículo 14, por exemplo, caminho dos teus testemunhos. No versículo 27, caminho dos teus preceitos. No versículo 32, caminho dos teus mandamentos. No versículo 33, caminho dos teus estatutos. Isso é algo interessante, você pode printar esta tela, pode levar para o seu aluno, pode pesquisar todos os versículos nos quais estão as palavras testemunhos, mandamentos, estatutos, juízo, lei, palavra, preceitos e caminhos, e assim oferecer para o seu aluno, meu caro professor, um conteúdo bastante substancial do que é a palavra de Deus para nós, como é apresentado no Salmo de número 119, o maior capítulo da Bíblia em números de versículos. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa lição. Os objetivos da nossa lição são estes. Primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. Terceiro e último, apresentar a mensagem da Bíblia. Você vai notar, caro professor, que a nossa revista ela está um pouco diferente, foi atualizada neste trimestre e nós não temos mais aquele objetivo geral descrito em nossa revista, mas nós temos algo que nos ajuda a entender qual é esse objetivo? Nós temos uma provocação no início da nossa revista. Quando você observar o plano de aula, temos assim, motivação. E nesta motivação, eu traduzo como reflexão inicial, que é verdadeiramente o que se pretende nesta lição. Vamos ver. Por que o nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia? E a segunda reflexão, por que a Bíblia é autoridade final para nós? Ora, se no final desta lição nós conseguirmos responder a essas duas perguntas, nós atingiremos o objetivo da lição, que é o quê? Entender que a Bíblia, meus amados irmãos, é a autoridade final para nós. Ela é a nossa regra de fé e conduta, tanto no casamento, como na família, como na profissão, como na igreja, no ministério. A Bíblia Sagrada é a nossa referência ética, é a nossa referência moral, é a nossa referência, porque ela é uma autoridade sobre as nossas vidas. E vamos entender por que a Bíblia é a autoridade. Aliás, esta é a lição de hoje, a autoridade da Bíblia. Quando estudarmos a respeito da sua origem, quando estudarmos a respeito da sua autenticidade e quando estudarmos a respeito da sua mensagem, logo entenderemos que a Bíblia é uma autoridade sobre tudo o que nós pensamos e fazemos, sobre a forma como tratamos as pessoas e também como nos relacionamos com Deus, o Pai. Vamos então prosseguir e vamos para a nossa introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Cuidado para você não se confundir. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia,
A igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Não possui. Tradição, escritos de um profeta ou de um líder religioso não se comparam com o que está registrado na palavra do Senhor. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Primeiro tópico da nossa lição, a origem da Bíblia e a revelação divina. Primeiro item, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto e também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Eu quero ler esse texto que se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, que dizem assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a origem da Bíblia é o próprio Deus. Prosseguindo, portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Item número 2, vamos falar agora de revelação geral. O que será esta revelação geral e o que tem essa revelação a ver com a revelação da palavra de Deus? O que tem essa revelação a ver com aquilo que nós estamos estudando hoje sobre a autoridade da Bíblia? Vamos lá. Revelação geral é o item número 2. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte e em todos os tempos, por meio da história, do universo e da natureza humana. Primeiro, na história, letra A, ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece. É ele quem tem este poder. Lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Daniel 2, versículo 21. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então Deus se revela de um modo geral através da história. Deus também se revela de um modo geral através do universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O Salmo de número 19, você deve lembrar deste salmo que é muito conhecido. Ele começa dizendo o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus. Eu vou ler para você. Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Versículo 2: um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então Deus se revela através da história, Deus se revela através do universo, mas Deus também se revela no ser humano, criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Então Deus se revela através do universo, através da história, mas também se revela através da humanidade.
Romanos, no capítulo 2, versículo 11 a 15. Eu vou ler esse texto para você também, para que você tome consciência do que o nosso comentarista quer trazer para nós. Carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11 até o versículo 15. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Veja o versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações e testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, há uma lei moral que está em cada ser humano que foi colocada pelo Senhor. E muito mais ainda, meus amados irmãos, nós poderíamos citar aqui o próprio corpo humano, a própria constituição maravilhosa que é o corpo humano, revela uma inteligência, revela uma sabedoria do Criador, do Deus Criador. Por isso, Deus se revela de forma geral. Deus se revela de modo geral na história, no universo e no ser humano. Prosseguindo, agora temos a revelação especial de Deus. Ora, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, como está em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem nenhuma desculpa a dar. E o último versículo, versículo 21, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, voltando ao nosso texto, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Então, prosseguindo, reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Cristo é o personagem principal de toda a Bíblia, meus amados irmãos. Mas João capítulo 20, versículo 31 diz assim: estes, ou seja, os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, os registros sagrados estão em nossas mãos para nós pregarmos a mensagem de salvação para o homem que perdeu o seu contato com Deus. Está, portanto, perdido. Diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, somente a palavra de Deus traz o antídoto para o pecado. Somente a palavra de Deus revela o único Salvador, como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. Jesus Cristo, o Senhor. O segundo tópico da nossa lição fala sobre evidências da autenticidade da Bíblia.
Ora, amados irmãos, evidência significa ver com clareza. E autenticidade? Vamos ver o que o nosso comentarista fala para nós? Evidências internas. Nós vamos encontrar nesta lição as evidências internas e evidências externas, ou seja, aquilo que mostra com clareza que a palavra de Deus ela é autêntica. E o que é ser autêntico? Autêntico é ser verdadeiro. Um documento que não é autêntico é um documento falso. Ele foi forjado, mas a palavra de Deus ela é autêntica. Quando aplicamos este termo às Escrituras, nós estamos falando que a palavra de Deus ela tem autoridade, porque se ela é autêntica, ela é a verdade e não existem duas verdades. Ela é a verdade única e exclusiva e é a autoridade sobre as nossas vidas, sobre nossos relacionamentos, sobre tudo o que fazemos. A Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas, destacam-se três que nós vamos apresentar aqui nesta lição. Primeiro, a unidade e a consistência. Unidade e consistência. Amados, no período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais, hebraico e grego, e em um dialeto aramaico, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em diferentes lugares e circunstâncias. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Isso é magnífico, meus amados irmãos. Quando lemos a carta aos Hebreus, nós parece que estamos lendo lá o livro de Levítico. Quando lemos Isaías, principalmente o capítulo 53, parece que estamos lendo Mateus, Marcos, Lucas e João retratando a crucificação. Porque o profeta Isaías falou da crucificação, da morte de Jesus Cristo, como se já tivesse acontecido 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Então, nós vemos uma perfeição, uma unidade do texto sagrado e uma consistência. Prosseguindo, temos o quê? Letra B, a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra, experimenta a chama do Espírito Santo arder no coração e passa a compreender o plano de salvação. E letra C, e última evidência interna, as profecias de eventos futuros. As suas profecias ou as profecias da palavra de Deus foram anunciadas muitos séculos antes, como falamos aqui, a profecia do profeta Isaías, antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local da sua sepultura e a sua ressurreição. Você, caro professor, observe nesta parte da lição que o nosso comentarista coloca a profecia e coloca o seu cumprimento. Isaías 7,14 está a profecia e Mateus capítulo 1, versículo 23, o cumprimento desta profecia. A respeito da morte na cruz, temos Salmo 22,16 se cumprindo em João capítulo 19, versículo 36. E também sobre o local da sua sepultura, a profecia está em Isaías capítulo 53, versículo 9, e o cumprimento disto está em Mateus capítulo 27, versículo 57 a 60. E sobre a ressurreição, a profecia está lá em Salmo capítulo 16, versículo 10, e o cumprimento em Mateus capítulo 28, versículo 6. Observe este versículo e peça para o seu aluno ler pelo menos duas dessas referências para que ele possa entender que a palavra de Deus ela tem o seu fiel cumprimento, por isso ela autentica a si mesma. Vamos então para as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nós temos uma lição especificamente para isso, não vamos falar hoje sobre inerrância.
Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas, meus amados irmãos, o que a arqueologia tem comprovado a respeito da Bíblia é algo fabuloso. Hoje nós temos até a Bíblia arqueológica. Eu tenho aqui um exemplar desta Bíblia. Está aqui comigo a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Isso é o quê? É a confirmação da ciência a respeito dos registros sagrados. Isso é uma evidência externa. Então, creia realmente que a palavra de Deus ela é autêntica, porque ela tem evidência tanto interna como externa. Continuando, e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Meus amados irmãos, não há livro tão lido, tão divulgado como a Bíblia Sagrada, tão traduzido como a Bíblia Sagrada. Ora, o que é isto? É uma evidência externa que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Chegamos, portanto, ao terceiro e último tópico da nossa lição, a mensagem da Bíblia. E eu acho interessante que este primeiro item fala exatamente do que é o assunto do nosso trimestre, que é a supremacia das Escrituras sagradas. A supremacia das Escrituras é o nosso assunto. E aí, o comentarista fala sobre a supremacia da Bíblia. Vamos ler? A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Meus amados irmãos, nós não precisamos, porque Deus já nos deu esta revelação especial e ela está completa. Nós não precisamos de um livro sagrado auxiliar. Mais ainda, nós precisamos conservar as palavras que estão nas nossas mãos. Nós precisamos conservar o livro sagrado. Há ensinadores, por exemplo, querendo tirar da Bíblia Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9. E isso é um perigo, porque vai tirar do texto sagrado versículos preciosos que nós utilizamos sempre, como Marcos capítulo 16, versículo 15. Você deve conhecer esta passagem bíblica que diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imagina esse texto tão precioso ser retirado do texto sagrado porque alguém agora acha que esse texto não tem inspiração, não deveria estar nas Sagradas Escrituras. Tomemos cuidado, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus tem sofrido na atualidade é algo terrível, porque contesta-se a sua mensagem moral, contesta-se a sua mensagem ética e assim querem destruir a igreja e destruir o seu livro sagrado. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. A palavra de Deus tem sido contestada, a sua mensagem moral tem sido vilipendiada, mas, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz no Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. A Bíblia Sagrada, ela é suprema, ela é superior a toda a revelação e a todos os livros que existem na face da terra. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma das Escrituras. Não pode. Jamais. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Assim, ratifica-se, confirma-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Item número 2 diz assim, o poder da palavra de Deus. Nosso comentarista usou aqui dois símbolos, fogo e martelo. Eu trouxe para você outros símbolos que você pode usar na sua aula. Vamos lá? O seu poder
O poder da palavra de Deus se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como ao martelo que despedaça a penha, como está em Jeremias capítulo 23, versículo 29. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. E eu trouxe para você algo que é um acréscimo para você desenvolver ainda mais. Poderíamos colocar mais palavras, porém, achamos o suficiente colocar que a palavra de Deus, além disso, ela é lâmpada para iluminar, para dissipar todas as trevas. Ela é alimento que nutre a nossa vida espiritual, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ela é água para purificar, para lavar, Efésios capítulo 5, versículo 26. Ela é semente, como diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 11. Então, explore estes outros símbolos da palavra do Senhor e enriqueça a tua aula, meu querido professor. Prosseguindo, a palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrubou o Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Mas eu quero fazer uma observação muito importante, você não pode perder esta observação. Preste atenção. Cuidado, que Satanás também usou a palavra quando dialogou com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, não basta apenas conhecer a palavra e citá-la, mas é preciso saber utilizar, porque o diabo, nosso adversário, ele conhece muito bem a palavra do Senhor, ao ponto de provocar o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus Cristo respondeu a Satanás assim, no versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso nos dá um alerta muito grande. Satanás tem se utilizado da Bíblia para poder colocar na mente, nos corações, o seu veneno, para poder colocar o pecado. Alguns estão até violentando o texto sagrado, modificando o texto sagrado, e há Bíblias que são de origem duvidosa, porque são manipuladas para atender a um grupo religioso que não quer se curvar diante da ortodoxia da palavra de Deus, e aí modifica o texto sagrado para atender aos seus caprichos, para poder abarcar aqueles que eles desejam com os seus pecados, com as suas práticas. Cuidado, meu amado irmão, use a palavra de Deus com sabedoria, e cuidado que Satanás, ele, quando quer, ele até fala a verdade para poder perturbar. Você deve se lembrar daquela jovem adivinhadora lá em Atos capítulo 16, que dava lucro aos seus senhores, e Paulo, perturbado, em um determinado momento, repreendeu aquele espírito maligno. E ela não estava falando mentira, ela estava falando a verdade. Então, fique atento quanto a isso. Prosseguindo, o propósito da Bíblia. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Assim diz a declaração de fé da Assembleia de Deus. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. E é por isso que a Bíblia tem sido tão atacada na atualidade, porque a imoralidade tem tomado conta da internet, da televisão e de outros meios de comunicação, e assim a palavra de Deus, ela acaba mostrando a verdade. Muitos não querem sofrer diante da revelação divina e mudar suas práticas. Por isso, a Bíblia tem sido tão contestada na atualidade, mas ela é e sempre será a nossa regra de fé e conduta, e sempre trará para nós os procedimentos morais e éticos que devemos ter em sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são
absolutos. Verdade é verdade, nunca deixará de ser verdade. Se é meia verdade, já é mentira, meus amados irmãos. Então, nós não podemos aceitar esta ideia do relativismo. Não, a palavra de Deus é a verdade e ela é absoluta em seu ensino. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Amém! Chegamos à nossa conclusão. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, ou seja, essa é a revelação geral de Deus. De Cristo e das Escrituras, que são o quê? Revelações especiais de Deus. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema principal, o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém! Eu convido você para a segunda lição deste primeiro trimestre. Não perca a próxima aula. Falaremos sobre a inspiração divina da Bíblia. E eu quero encerrar esta primeira aula agradecendo a Deus por esse privilégio maravilhoso de estar mais uma vez aqui com vocês. E eu deixo um abraço aqui para a minha família, minha esposa, irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e também um abraço para o meu pastor, o pastor Samuel da Silva. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo com os seus irmãos da sua igreja, compartilhe esse vídeo com o seu pastor. Você que é pastor, compartilhe com os seus obreiros. Não deixe de transmitir esta aula tão importante que fala sobre a autoridade da Bíblia. É importante que a igreja e principalmente os obreiros tenham conhecimento da palavra de Deus e principalmente desse assunto que diz respeito ao livro sagrado. Você estará assim nos incentivando, porque teremos um maior número de inscritos, quem sabe, no canal, e assim também você estará fazendo com que a palavra de Deus se expanda para outras pessoas. Aqui eu me despeço, deixando um abraço para você e desejando que na próxima semana estejamos juntos mais uma vez aqui na lição número 2. E no próximo domingo você tem uma aula maravilhosa em tua igreja e na tua classe. Deus te abençoe, meu querido e amado irmão. Eu agradeço você pela sua paciência, pela sua atenção e vamos juntos seguir. Que 2022 seja um ano maravilhoso, um ano de restauração, um ano de restabelecimento das forças, que seja um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias. Eu desejo a você um ano de bênçãos e nós estaremos orando para que isso seja realidade em nossas vidas. Assim me despeço no nome de Jesus. Amém e amém.